Pra quem estava com saudade da Simária, pois bem, ela, não é ela que tá de volta não, a gente vai falar do ex dela. Pela primeira vez. Que ele falou pela primeira vez sobre a separação dos dois. Demorou pra falar, né? Demorou, ele tava quietinho. Ele que é europeu, o Vicente Skrig, ele foi casado com a Simária por 14 anos. Eles se conheceram numa rede social que não existe mais. Aquela Orkut, né? Aí eles começaram a se comunicar, a se relacionar pela internet, e ele resolveu vir ao Brasil num dia que ela estava cantando num bar, tinha umas 40 pessoas lá, ele veio com um amigo francês. Oh, e começou o relacionamento. Uhum. Ficaram casados, têm 2 filhos e azedou, né? Terminou o relacionamento e vieram as polêmicas. Será que eles se conheceram naquela comunidade Eu Faço Treta na Família? Você lembra dessa comunidade? Ou aquela assim, eu faço fofoca, quero que todo mundo se lasque. Pode ser também. Mas durou bastante tempo, né? 14 anos. 14 anos. Parecia que tudo ia bem, mas não deu, né? O final não foi dos mais felizes, pelo menos por enquanto, que ainda tem umas coisas para ajustar, né? Ele reclama muito falando sobre essa questão dele não poder ver os filhos, né? Dele não ter essa proximidade com os filhos. E falou também daquela polêmica dos 5 milhões de reais. Ah, ele que já ela jogou falou tudo. que ele tirou o dinheiro da conta, era uma conta conjunta e que ele tirou esse dinheiro dela. Não. Mais conhecido como roubo, né? Que ela deu afanou, aquela... pegou o dinheiro dela. E ele disse que não é bem esse não, viu? Que ele tá em meio a essa polêmica, o que importa para ele são os filhos, que ele abriria mão do dinheiro para ficar com os filhos, até os advogados deram um puxão de orelha dele, ué, como é que é isso? Você tem direito e tal. E ele não, ele quer conviver, quer levar os filhos para a Espanha, ele é espanhol, quer levar os filhos para Barcelona, para que os meninos morem lá com ele tenha todo esse contato com os filhos. Mas essa situação vai se enrolando aí. Com relação aos 5 milhões, ele disse que não foi bem assim, não. Ele pegou o dinheiro, 2,5 milhões, e fez aplicações que não deram certo. Por isso que esse dinheiro não foi, inclusive em criptomoedas, nessas aplicações então, foi mais... uma má aplicação que deu errado ali. Assim ele diz. E que esse dinheiro não foi encontrado na conta e ela sabia de tudo. Entendi. Porque todo o dinheiro que ele fazia a aplicação, ela estava por dentro ali do que estava acontecendo. E que ele não entende por que ela soltou essa bomba aí. Então não foi nada que ele tomou decisão por ele mesmo. Ela já sabia. Não, já sabia. Mas ela disse que não. Ela disse que quando tinha um dinheiro na conta, quando foi ver o dinheiro, verificar o saldo, não tinha dinheiro na conta. E que não eram 5, eram 2,5 milhões. Vamos por partes, porque o ex-marido da Simária, o Vicente, ele deu uma entrevista falando disso, né? Vamos ver o que ele falou. O que mais me afeta, o que eu falei, para mim a partilha é secundária. Eu falei desde mesmo. Uma das coisas, assim, como se fala, das condições que eu coloquei desde o início, cara, você está preocupada? Me dá meus filhos, eu levo para a Espanha e fica com tudo novamente. Você falou isso? Sim, várias vezes. E você pensa hoje? Várias vezes. Então você fala aqui que você quer, na verdade, sim. São seus filhos. Sim. Recentemente eu falei para os meus advogados novamente, cara, tentem novamente a negociação, vão lá. Se o problema é a grana, que logicamente ela não tem esse problema, né? Ela já falou em vários podcasts que ela é milionária, que ela é rica, que não come comida de pobre, blá blá blá. Eu mesmo renuncio novamente. Agora, me deixa... Renuncia e abdica a todos os processos. Me deixa trazer meus filhos aqui à Espanha, eu crio eles e eu recupero... Porque eu sei que não vou atrapalhar um contato com ela nunca, né? Eu sei como eu sou, eu sei como é minha família, eu sei como é meu entorno. Então, a partilha para mim sempre foi secundária. E como eu falei, a primeira coisa que falaram meus advogados quando entraram agora, da primeira vez eu não coloquei advogado nenhum. Dessa vez quando eu coloquei advogados, quando viram a negociação que eu estava fazendo, falaram, cara, você é besta, por que você está abrindo mão de tudo isso? Eu falei, não, cara, tanto faz, o que eu quero é fechar logo o negócio, trancar e bolar para frente. Essa entrevista é ao jornalista Léo Dias. Léo Dias, né? Léo Dias, ele contando sobre essa questão da partilha dos bens, né? Que ficou claro aí que ele quer os meninos, né? Morando com ele na Espanha. E pelo que ele fala também facilitaria esse contato, porque pelo visto ele não tem um contato com facilitado com os filhos. Pela ex, né? Ele então, não tem essa facilitação. Estando com ele facilitaria a vida dele. Facilitaria tanto para ele quanto para a Simária também, né? Bom,
Vamos lá, porque agora tem mais detalhes que ele também falou a respeito do início do relacionamento dos dois, que a gente já antecipou um pouquinho, mas vamos ouvir da boca dele mesmo. Tudo. Eu tinha contrato de diretivo numa empresa francesa. De o quê? De diretivo numa empresa francesa, quando eu conheci ela. Então, coloquei isso em risco, tudo para formar família. Então, meu propósito de vida sempre foi formar uma família. Eu não vim brincar no Brasil, entendeu? Vamos esclarecer uma coisa que é importantíssimo esclarecer. Quando o Vincent conheceu a Simária, ela não era famosa e ele morava aqui. Eles se conheceram via Orkut. Orkut, isso aí. Orkut, aquela primeira rede social. Isso. Ela trabalhava onde? Então, ela fazia umas entrevistas para algumas mídias lá, que ia ter alguns vídeos que estavam no YouTube, sabe? Mas ela tinha acabado de sair do Frank Aguiar. Não, já levava um tempo lutando. Ela tinha tentado fazer a carreira assim, sertanejo, MPB lá em São Paulo, não deu certo. Não deu certo. Tava passando mão. Você foi conhecê-la onde? Já quando ela foi para Fortaleza. Aí eu fui. Ela não era famosa? Não, era um barzinho. Cheguei lá em Fortaleza, fui dar uma surpresa para ela chegar uns dias antes, né? Aí eu tinha comido com ela chegar num dia, tá? O dia chegou lá. Só que aí aconteceram várias coisas. Falei, cara, vou adiantar a viagem, fazer surpresa e tudo mais. Tem surpresa? Aí fiz lá no bar, não sei se era mais ou menos o bar, o nome do bar. Ela cantava no bar? Era para umas, sei lá, 30, 40 pessoas, sabe? Aí eu fui lá, fui com um amigo francês, a gente se conheceu, se deu bem e a gente decidiu continuar a namorar à distância, né? Então é isso que eu falo do comprometimento. Foi no início da carreira, então. Show para 30, veio, 40 atravessou pessoas. o oceano para vê-la, né? Agora, sobre aquela acusação do roubo de 5 milhões dela, ele também falou disso com o Léo Dias nessa entrevista. Quer ver? Agora, esse é meu direito. Outra questão que é importante, daqui a pouco a gente vai falar de outros assuntos, mas outra questão que é muito importante é sobre esse processo de dezembro. Quando ela foi à delegacia de polícia prestar queixa, dizendo que você havia roubado 5 milhões das contas bancárias dela. 5, né? 5 milhões de reais. 5, né? Mas eu fico pensando, a separação foi em 21. Ela foi em dezembro de 22 prestar queixa. Esqueci. Ela só descobriu um ano depois? Esqueci. Mas o que foi? Me explica. Você roubou mas o dinheiro dela? Ela não falou que ela era uma excelente empresária, que tinha dom. Você acha que uma pessoa desse perfil iria ser enganada, meu? Não. Isso de um lado, assim, mas acontece. Acontece, beleza. Você roubou 5 milhões da conta dela? Então, isso me fala no dia seguinte, quando eu fui, do nada, eu estava indo para resolver um negócio do carro, deixar lá fazer a troca do óleo, né? A mulher me reconheceu. Cara, você é do cara dos 5 milhões? Eu falei, olha aí, tem 2,5 num chinelo e 2,5 no outro chinelo, olha aí os milhões. Não, na verdade, quando falaram, Leo, eu achava que era mentira. Não, é grave, sim. Não, é grave, com certeza é grave. Muito. É criminal, né? Então, 5 milhões eu nunca tive essa quantia. Nunca assessorei a Simária por essa quantidade. Assim, a quantidade que a gente colocou na partilha e que de fato que eu assessorava ela, era uma quantia de 2,5, que é bem a metade. Depois eu falei, não, cara, não tem nada a ver, né? E, como eu falei, nesse processo que está, mesmo que também tenha seus requerimentos de manter um certo segredo, eu estou querendo ter acesso às provas desde dezembro. Desde janeiro, desculpa, que eu acionei os advogados. A gente está em maio, ainda não consegui acessar. Você me explica por quê? Depois de muitas entrevistas, né, que a Simária fez, agora é a vez do ex-marido falar sobre o lado dele da história. Uma história que ainda não vai ter desfecho tão cedo, porque algo vai rolar na justiça aí, pelo que tudo indica.